Você já reparou que, às vezes, o maior milagre acontece no meio da rua, diante dos nossos olhos, e a gente nem percebe? Hoje você vai conhecer a história de uma menina que andava sozinha pelas ruas, carregando nas mãos não um brinquedo, mas a última esperança que tinha. Ignorada por muitos, ela buscava algo que poderia salvar a única família que lhe restava. Até que, no momento mais improvável, um homem misterioso cruzou seu caminho e fez o inimaginável. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um lembrete de que a bondade ainda existe e, às vezes, vem disfarçada. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre. E a história de hoje vai te impactar. Mas antes de começar, eu já quero pedir aqui para você se inscreva no nosso canal. Venha fazer parte dessa família que gosta de compartilhar histórias emocionantes que aumentam a nossa fé e a nossa esperança. Se inscreve aqui, aperte o sininho, curta, compartilhe essas mensagens, porque eu tenho certeza que vai falar ao coração de muitas pessoas. Você já viu uma criança caminhando sozinha, segurando algo com tanta força como se fosse a última esperança dela? Não era mochila, nem brinquedo, muito menos um celular. Era uma sacola velha de pano, onde ela guardava 3 moedas e um pedaço de papel amassado. O destino? Ninguém sabia, até que alguém decidiu prestar atenção. Era final de tarde e o calor fazia o asfalto brilhar como se estivesse vivo. O movimento nas ruas era intenso. Mas aquela menina de uns 8 anos parecia caminhar contra o fluxo do mundo. Vestia uma camiseta desbotada, com estampa quase apagada e um short que já não lhe servia direito. Nos pés, chinelos gastos que arrastava a cada passo. Seus olhos não olhavam vitrines nem pessoas. Apenas fixavam o papel que segurava com tanto cuidado. Muitos passavam por ela. Alguns desviavam o olhar, outros fingiam que não viam. Talvez imaginassem que fosse mais uma criança perdida ou vendendo algo. Mas a verdade é que naquela tarde ela não procurava clientes, procurava salvação. A sacola de pano escondia o que para ela era mais precioso do que ouro: a receita do remédio que podia devolver os sorrisos da sua avó. Dona Célia, a única família que a menina tinha, estava de cama há semanas. A tosse não parava e o ar parecia cada vez mais difícil de puxar. A menina, chamada Isadora, não entendia nomes de doenças. Só sabia que o remédio certo custava mais do que elas tinham. As moedas que guardavam eram fruto de dias ajudando vizinhos a carregar compras, regar plantas e até catar latinhas. O problema é que, por mais que tentasse, ainda faltava muito. Ela bateu em portas, entrou em mercearias perguntando em bancas, até mesmo no ponto de ônibus. O silêncio ou a negativa eram sempre a resposta. Cada não era como um peso novo nas costas já cansadas da menina. Mas ela continuou, talvez porque sabia que parar significava desistir. Foi quando, na esquina de uma rua pouco movimentada, um homem alto, de chapéu surrado e camisa simples a chamou. O tom de voz não era de quem queria comprar algo, mas de quem queria saber de verdade: "Para onde você está indo, menina?" A resposta curta e tímida foi suficiente para que ele percebesse: não era sobre vender, era sobre sobreviver. E foi ali que tudo começou a mudar. O homem se aproximou devagar, como quem teme espantar um passarinho ferido. Isadora apertou a sacola contra o peito e deu um passo para trás. Mas ele sorriu, não com pressa, não com insistência, apenas com calma. "Posso ver o que você está segurando?" perguntou. Ela hesitou, mas o olhar dele não tinha ameaça. Tirou o papel amassado e mostrou a receita, sem dizer uma palavra. Ele leu, franziu a testa e depois encarou a menina com um misto de preocupação e ternura. "É para quem?" perguntou. A resposta veio num fio de voz. "Para minha avó. Ela não consegue levantar da cama.
O silêncio que seguiu foi pesado, mas diferente dos outros. Não era o silêncio de quem ignora, era o silêncio de quem decide. Sem mais perguntas, ele estendeu a mão e disse: "Vem comigo." Isadora não sabia se devia confiar, mas algo naquela postura firme e ao mesmo tempo acolhedora a fez seguir. Caminharam alguns quarteirões até uma farmácia simples. Lá ele entregou o papel ao balconista e pediu o remédio. Enquanto o farmacêutico preparava o pacote, ele foi até a prateleira de alimentos e escolheu arroz, feijão, óleo e alguns pacotes de bolacha. Isadora olhava tudo em silêncio, como se temesse que a qualquer momento alguém interrompesse aquele sonho. Quando o homem pagou e entregou as sacolas a ela, disse apenas: "Agora leve para sua avó. E quando ela melhorar, me prometa que vai continuar ajudando quem precisa, como está fazendo agora, tudo bem?" Ela acenou sim com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Mas antes que pudesse perguntar o nome dele, ele já se afastava pela rua, misturando-se entre as sombras. Chegando em casa, Dona Célia não acreditava no que via. As mãos trêmulas seguraram um remédio e um sorriso tímido se abriu. O primeiro em muito tempo. Naquela noite a tosse cedeu um pouco e pela primeira vez em semanas o sono foi tranquilo. Agora deixa eu te perguntar algo que vai além da história. Se fosse você no lugar desse homem, teria parado para perguntar? Teria feito algo? Eu quero que você escreva nos comentários não apenas um sim ou não, mas o que você faria e por quê. A sua resposta pode inspirar alguém que está assistindo agora e talvez mudar uma vida. Aproveitando, se inscreve aqui também no nosso canal Onde o Milagre Começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre e se é milagre, a gente gosta de contar aqui no nosso canal. Os dias passaram e com o tratamento, Dona Célia começou a recuperar o fôlego. O sorriso voltou a iluminar o rosto enrugado e Isadora já não acordava mais no meio da noite com medo de não ouvir a respiração da avó. A casa simples, que antes parecia carregada de preocupação, agora tinha cheiro de café fresco e som de boa conversa. Mas havia algo que não saía da cabeça de Isadora: o homem do chapéu. Ela tentou procurá-lo, voltou às mesmas ruas, perguntou em padarias, mercados, até na farmácia. A resposta era sempre a mesma. Ninguém sabia de quem ela estava falando. Era como se ele tivesse surgido do nada e desaparecido no ar. Alguns riam e diziam que era coisa da imaginação de uma criança. Outros apenas davam de ombros. Mas, no fundo, ela sentia que havia encontrado mais do que um desconhecido bondoso. Tinha visto um anjo. Anos depois, já adulta, Isadora seguiu o exemplo daquele dia. Formou-se como assistente social e passou a visitar famílias em situações difíceis. Cada gesto, cada palavra de incentivo que dava, era como se devolvesse ao mundo a bondade que recebeu. Nunca mais encontrou o homem do chapéu, mas sempre que via alguém ajudando o outro sem esperar nada em troca, ela pensava: talvez seja ele de novo. E eu quero que você pense nisso agora. Quantas vezes na vida alguém cruzou o seu caminho e fez algo que mudou o seu dia, sua semana ou até mesmo a sua história? Talvez tenha sido um amigo, um vizinho ou até um desconhecido no ônibus. Aqui no nosso canal, a gente acredita que histórias assim merecem ser contadas para lembrar que o bem ainda existe e está mais perto do que imaginamos. Se essa história tocou no seu coração, eu te convido não com um simples pedido, mas como um convite para fazer parte de algo maior, a se inscrever no nosso canal. Aqui, cada vídeo é um espaço para a gente se conectar, se inspirar e lembrar que sempre podemos ser a diferença na vida de alguém. E mais, compartilhe nos comentários uma história sua, de quando você ajudou alguém ou foi ajudado. Eu quero que essa comunidade seja um lugar onde cada relato é uma semente plantada no coração de quem lê. Porque no fim, talvez o anjo que você procura seja você mesmo. Falando em anjos, tem um texto da Bíblia lá em Hebreus capítulo 13, verso 2, que diz: "Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem saber, acolheram anjos." Quantas vezes na vida nós passamos apressados, sem olhar para quem está ao nosso lado?
Essa história nos mostra que um gesto simples pode mudar o rumo de uma vida inteira. E talvez naquele ato estejamos diante de um enviado de Deus, ou quem sabe, sendo o próprio instrumento que Ele usa para responder à oração de alguém. Ser luz não é sobre fazer grandes feitos diante de multidões, mas sobre escolher ver e agir onde todos escolhem ignorar. Se você também acredita nisso, vamos juntos orar. Senhor, muito obrigado por nos lembrar que a bondade é uma escolha diária. Ajuda-nos a ter olhos para ver quem precisa, mãos para agir, a um coração que não se endurece diante da dor do outro. Que possamos ser resposta para alguém, assim como um dia também fomos alcançados pelo cuidado de alguém que o Senhor colocou em nosso caminho. Por isso, abençoe agora essa pessoa que está assistindo a esse vídeo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se essa história falou com você de alguma forma, me conta aqui nos comentários qual foi o maior ato de bondade que você já recebeu ou já fez por alguém. Vamos transformar esse espaço numa corrente real de histórias que inspiram. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal Onde o Milagre Começa e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que o bem ainda está vivo. Aqui cada história é mais do que um conteúdo. É um pedaço de esperança espalhado no mundo. É um pedaço de esperança espalhado pelo mundo. Um grande abraço a você e eu te espero no nosso próximo vídeo.